Olá, seja bem-vindo à aula de composição de alimentos. Vamos fazer agora então a apresentação da disciplina, que é aquela apresentação que nós professores temos que fazer no primeiro dia de aula, explicando como a disciplina irá funcionar. Vamos lá. Bom, então a disciplina de composição de alimentos, ela tem 4 créditos e ela tem 60 horas. Essas 60 horas, como a disciplina está sendo dada de forma remota, essas 60 horas corresponde então ao tempo mínimo que se espera que vocês se dediquem a essa disciplina. Tá? A ementa da disciplina. Então, a gente vai estudar os principais constituintes dos alimentos, que são então a água, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as fibras, minerais, vitaminas. Vamos estudar também os fatores antinutricionais, os alimentos funcionais e os compostos bioativos, as fontes de todos esses alimentos, quais são as principais fontes e quais são as principais importâncias desses compostos de alimentos para o corpo, para a saúde do ser humano. Então, a importância nutricional desses compostos. Vamos estudar também as transformações físicas, químicas e enzimáticas nos alimentos, transformações, então, que podem ocorrer nos carboidratos e o que isso vai impactar no alimento e como isso pode também impactar na digestão, na absorção desses nutrientes. Vamos falar dos fatores intrínsecos e extrínsecos que vão interferir no valor nutritivo dos alimentos in naturas e também nos alimentos que são processados. Então, o objetivo da disciplina é tornar o estudante apto a reconhecer os grupos dos alimentos, então os grupos dos carboidratos, o que são os grupos das proteínas, dos lipídios, o que são minerais, o que são vitaminas, a composição química e o valor nutritivo dos alimentos, porque com o alimento in natura ele é melhor que com o alimento processado, o que tem no alimento processado, o que faz essa diferença, já que, na verdade, tanto o alimento in natura como o processado, eles são alimentos. Mas a composição deles vai ser diferente e isso pode impactar na saúde de quem está consumindo. Os objetivos específicos é compreender a composição, as características e as propriedades dos nutrientes e das frações que compõem os alimentos, bem como possibilitar a avaliação do valor nutritivo e calórico dos alimentos. Vamos verificar também a questão de energia, a questão calórica dos alimentos, o que é uma energia, o que é uma caloria, porque um alimento ele é mais calórico do que outro, então a gente vai ver o porquê que isso ocorre. Vamos estudar a biodisponibilidade de nutrientes, ou seja, o quão fácil, o quão difícil esse alimento ele é digerido, absorvido, então esse nutriente ele sai do alimento e vai para dentro do corpo, através do processo de digestão e absorção. Conhecer as substâncias tóxicas e benéficas nos alimentos de origem animal e vegetal. E conhecer as diferentes tabelas de composição de alimentos existentes e sua aplicabilidade. Então, na verdade, já adiantando o tema, as tabelas de composição de alimentos são tabelas onde já estão definidas a quantidade de carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais de vários alimentos, porque não dá para a gente decorar, Não dá para decorar todos esses dados da variedade de alimentos que existem. Então, existem tabelas que já têm essas informações. Então, a gente vai estudar essas tabelas, aonde encontrar, como elas foram feitas, como aplica essas tabelas, como a gente deve aplicar essas tabelas. O conteúdo programático, a disciplina ela está dividida em unidades e para cada unidade vai ter uma prova. Então, tem 4 provas, vão ser 4 unidades, 4 provas, vai ter um pouco a mais de prova, tem uma quantidade maior de prova, mas é porque também são muitos temas, são muitos assuntos, e se eu der menos provas, vão ser mais assuntos que vocês vão ter que estudar para a prova. E vocês vão ver, conforme vocês vão fazer a disciplina, vocês vão ver que é bastante assunto. Então, para não ficar muito assunto para vocês, eu acabei dividindo a disciplina em mais provas, tá? A primeira unidade, a gente vai estudar sobre água. Espera-se que vocês se dediquem no mínimo, então um tempo mínimo de 2 horas sobre a água, e a aula vai ficar disponível para vocês desde o primeiro dia de aula, no dia 10 de agosto. Ainda na unidade 2, a gente vai estudar sobre carboidratos. Espera-se que vocês se dediquem no mínimo 8 horas para carboidratos, tem bastante assunto para a gente falar de carboidrato, tá certo? E a aula vai ficar disponível para vocês a partir do dia 12 de agosto.
Como essa disciplina está acontecendo de forma remota, né, de forma à distância, em forma EAD, as aulas vão ficar disponíveis para vocês em datas específicas, mas isso não quer dizer que vocês têm que começar e finalizar o assunto do tema que está sendo estudado no dia. Então, usando o exemplo da água, não significa que no dia 10 de agosto vocês precisam entrar no sistema, iniciar a aula e terminar a aula, senão vai acontecer alguma coisa. Não. Vocês podem se dedicarem de acordo com a disponibilidade que vocês têm naquele dia. Se vocês acham que 2 horas é muito tempo para vocês se dedicarem num assunto só, vocês podem estudar, por exemplo, meia hora no dia 10, mais meia hora no dia 11, não precisa entrar no dia 12, mas pode terminar no dia 13 a água. Ah, mas dia 12 já começou de carboidrato, não terminei a água. Não tem problema, tá? Só uma coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês precisam finalizar a aula, né? Então essas 2 aulas da unidade 1, até o dia 23 de agosto. Porque no dia 24 de agosto já está marcada a primeira prova, a prova da unidade 1. Então, vocês não precisam iniciar e terminar a aula no dia que ela está disponível, mas vocês têm que finalizar essas disciplinas até a véspera da prova, tá certo? Lembra que lá no vídeo que eu deixei disponível também de como funciona a plataforma, a aula está toda disponibilizada para vocês num formato de texto, num formato lá do sistema que eles chamam de formato de livro, né, que você vai passando página por página e você tem que ir até o final daquele livro para o sistema marcar como concluído. E a presença da disciplina ela vai ser por participação, e essa participação vai ser dada na forma de finalização dessas atividades que foram deixadas para vocês. Então tem que ficar aquele tique azul, né, lá na atividade, e o sistema vai entender que você finalizou. Então, não tem problema, vocês podem, até se vocês acham que 2 horas é pouco, vocês podem gastar 3, 4, 5, vocês podem ir e voltar naquele livro, né? Esse aqui é o tempo mínimo que se espera que vocês se dediquem. Não quer dizer que vocês têm que fazer exatamente em 2 horas, tá certo? O importante é que vocês finalizem ali a atividade até a véspera. A unidade 2, nós vamos estudar proteínas, né? Espera-se que vocês se dediquem 6 horas para o tema de proteínas e a aula vai ficar disponível a partir do dia 26 de agosto. Depois nós vamos estudar escurecimento dos alimentos, por que os alimentos escurecem quando a gente assa, ou por que algumas frutas e vegetais escurecem quando a gente corta ela, deixa ali em cima da pia, deixa no prato e ela acaba escurecendo, então por que isso acontece? Espera-se que vocês se dediquem pelo menos 2 horas para esse tema, e a aula vai ficar disponível a partir do dia 2 de setembro. E o último tema da unidade 2, a gente vai estudar sobre os lipídios. Espera-se que vocês se dediquem pelo menos 4 horas para lipídios, e a aula vai ficar disponível a partir do dia 9 de setembro. Assim como eu comentei na unidade 1, para a unidade 2, vocês não precisam finalizar a disciplina, o conteúdo, a aula, no dia que foi disponibilizado. Vocês podem diluir essas horas ao longo do tempo, ao longo da semana, mas é importante que vocês finalizem esses 3 temas até o dia 20 de setembro, porque no dia 21 de setembro vai ser a prova da unidade 2. Então, até a véspera da prova, vocês têm que finalizar as atividades deixadas para vocês sobre essas 3 aulas. A unidade 3, nós vamos estudar sobre vitaminas. Espera-se que vocês se dediquem no mínimo 8 horas para esse tema, e a aula vai ficar disponível no sistema para vocês a partir do dia 23 de setembro. E também vamos estudar sobre minerais. Também espera-se que vocês se dediquem no mínimo 8 horas para os minerais, e a aula vai ficar disponível no dia 5 de outubro. E vocês devem finalizar essas aulas até o dia 18 de outubro, porque no dia 19 de outubro já vai estar a prova marcada. E a última unidade, nós vamos estudar então tabelas de composição centesimal de alimentos. Espero que vocês se dediquem 3 horas e a aula vai ficar disponível a partir do dia 21 de outubro. Vamos falar sobre calorimetria dos alimentos, então vamos falar sobre caloria, quantas calorias um alimento tem, como se calcula as calorias dos alimentos. Garanto que desde quando você
falou que faz nutrição ou decidiu fazer o curso de nutrição, vocês já devem ter ouvido a pergunta, quantas calorias tem nisso, né, nesse pedaço de pizza? Quantas calorias tem uma maçã? Quantas calorias... Então agora a gente vai verificar quantas calorias tem e como se chega a esse valor. Então por que tem esse valor calórico, né, valor energético. Espero que vocês se dediquem 2 horas para esse tema e a aula vai ficar disponível a partir do dia 26 de outubro. Depois vamos falar sobre alimentos funcionais e compostos bioativos. Espero que vocês se dediquem 4 horas dessa disciplina para esse tema. E a aula vai ficar disponível a partir do dia 28 de outubro. Vamos falar um pouco sobre radicais livres e principalmente os antioxidantes, né, já que compostos bioativos e antioxidantes são temas bastante da moda, né, o nutricionista ele usa bastante, as pessoas estão bastante interessadas sobre esse assunto. Então vamos falar sobre isso também. Espero que vocês se dediquem 2 horas para esse tema e a aula vai ficar disponível a partir do dia 4 de novembro. E o último tema da unidade 4, a gente vai falar sobre fatores antinutricionais. Espero que vocês se dediquem 2 horas para esse tema e a aula vai ficar disponível a partir do dia 9 de novembro. Tá? Então vocês têm que finalizar essa aula até o dia 15 de novembro, isso porque no dia 16 de novembro está marcada a prova então, da unidade 4. E para quem precisar, a prova, a PF, já está marcada para o dia 30 de novembro. Bom, a metodologia da disciplina ela vai ser desenvolvida toda aqui na plataforma da UFAM Virtual, né, a plataforma sede da UFAM, a UFAM Virtual, e ela vai ocorrer de forma assíncrona, ou seja, a gente não vai ter nenhum encontro ao vivo. A aula vai ficar disponível para vocês na forma de livro. E no final de cada uma das aulas vai ficar disponibilizada um vídeo onde vai ser feita uma revisão. Eu não vou fazer aula de forma síncrona porque a internet ela não é de boa qualidade. Então não adianta nada eu marcar uma live com vocês onde muitos de vocês não vão aparecer para tirar dúvidas. Então não tem o porquê eu fazer isso. Inclusive é por isso que eu transformei toda a minha aula em texto. Então não vai ser disponibilizado o slide para vocês. Vai ser disponibilizada a aula mesmo, no que eu falaria para vocês na sala de aula, eu transformei isso em texto e está disponível esse texto no formato de livro, que é o formato que tem na plataforma, assim que ela funciona. Então a aula está na forma de texto e no final da aula tem uma revisão na forma de vídeo. Ou seja, para quem tem uma internet ruim, não tem problema assim, não assistir o vídeo. Não é porque ele não é obrigatório, que significa que vocês não precisam ver. É importante porque às vezes ali no vídeo eu acabo explicando alguns mecanismos que são um pouco mais complexos. Eu consigo explicar melhor, que às vezes no texto não fica muito claro, mas no vídeo fica mais claro. Então assistam esses vídeos de revisão. Mas também ele é um vídeo de revisão, onde eu só aponto os principais temas, os principais assuntos dentro daquela aula. Todo o material completo ele não está no vídeo, justamente porque a internet não é boa para todo mundo, mas o material completo está na forma de texto, que aí é uma coisa mais fácil, mais leve de se carregar, mesmo para quem tem uma internet ruim. A avaliação, então vão ser provas parciais, como eu já mostrei, né, as 4 provas elas têm peso igual e a PF caso alguém precise. A questão bibliográfica, infelizmente, a biblioteca ela não está aberta, né? Então, para fazer consulta, mas eu vou deixar para vocês alguns materiais suplementares para ajudar vocês a estudarem. Tá? Então, mesmo que a biblioteca não esteja aberta, eu vou tentar deixar o máximo de material suplementar para vocês, para ajudar vocês a estudarem. Bom, essa aqui foi a apresentação da disciplina. Novamente, como essa disciplina está sendo dada de forma remota, essa disciplina depende mais de vocês, então vocês que têm que se dedicar a essa disciplina, tá certo? Não deixem para fazer as coisas de última hora. Essa disciplina ela é bem pesada, ela tem um conteúdo bem pesado, é bastante assunto, é bastante matéria para estudar, então não deixem para a última hora porque não vai dar tempo, tá certo? Estudem desde o primeiro dia de aula, porque o conteúdo ele é bem pesado, vocês vão precisar estudar, coisa de meia hora, 1 hora, 2 horas antes da prova, vocês não vão conseguir abranger todo o tema, então estudem aos poucos, estudem ao longo do tempo. Não deixem para a última hora também, porque a internet pode falhar, então não deixem para a última hora para finalizar as aulas, e também não deixem para a última hora para fazer a prova,
porque vocês podem ter algum problema na internet e isso não vai ser utilizado, né, não vai ser aceito como desculpa, uma vez que as coisas vão ser deixadas com bastante antecedência para vocês. Tá? Então espero que vocês se dediquem. Uma coisa que eu esqueci até de comentar, deixa eu até voltar ali. Eu já expliquei isso lá na aula de como funciona a plataforma, mas eu quero reforçar aqui. Mesmo que a aula seja de forma assíncrona, em cada uma das aulas tem um lugar específico para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Então coloquem as dúvidas de vocês ali na plataforma, tá certo? Porque a dúvida de vocês também vai ficar disponível para todo mundo da turma. Caso alguém tenha uma dúvida semelhante, às vezes essa dúvida já foi tirada ali na plataforma, então fica até mais fácil. Então mesmo que ela ocorra de forma assíncrona, eu estou o dia inteiro naquela plataforma, então eu entro 4, 5, 6 vezes ao longo do dia para ver se vocês deixaram alguma pergunta. Então eu respondo a dúvida de vocês no próprio tópico ali onde vocês deixaram, tá certo? E eu faço isso justamente para vocês não ficarem com dúvida durante muito tempo na hora que vocês estiverem estudando. Então mesmo que ela é de forma assíncrona, eu vou tentar responder o mais rápido possível a dúvida de vocês. Então espero que vocês se dediquem e bons estudos para vocês.